Boa tarde, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai dar continuidade aí na nossa aula de administração financeira e orçamentária. Hoje o nosso foco de aula são as receitas públicas. As receitas públicas aí é um ponto muito relevante no conteúdo de administração financeira e orçamentária. Lembrando que no seu edital pode aparecer às vezes com o nome AFO, que é Administração Financeira e Orçamentária, às vezes com o nome Orçamento Público e às vezes com o nome Direito Financeiro. Independente de qual nome aparecer no seu edital, nessa parte o conteúdo é idêntico. E aí a gente vai entrar aí no tópico receitas financeiras. Antes de entrar na essência do assunto, a gente primeiro precisa conhecer um conceito do Aliomar Baleeiro. Aliomar Baleeiro foi Aliomar Baleeiro foi o relator aqui da Lei das Normas Gerais de Direito Financeiro, conhecida como Lei 4.320. A Lei 4.320 é a base do estudo do direito financeiro, do orçamento público, da contabilidade governamental, tá bom? Então, o Aliomar Baleeiro disse o seguinte: receita pública representa a entrada que, integrando-se ao patrimônio público, sem quaisquer reservas, condições ou correspondências no passivo, vem a crescer o seu vulto, como elemento novo e positivo. Então vamos lá entender em detalhes o que ele está falando aqui. Vamos começar ao contrário. Positivo, o que significa positivo? Positivo, significa que o nosso patrimônio está aumentando, beleza? Ah, professor, você precisa falar isso? Preciso, porque daqui a pouco a gente vai entender que existe receita que não aumenta o nosso patrimônio, tá bom? Então eu preciso que vocês entendam nesse momento que o conceito apresentado pelo Aliomar Baleeiro fala que receita pública é alguma coisa que é positivo, que vai acrescentar, tá bom? Muito cuidado, esse positivo também não é o positivo do conceito jurídico. O que significa positivo no conceito jurídico? Que está materializado em lei. Aqui a gente está falando positivo do ponto de vista matemático, tá bom? Então, beleza, positivo. Ok, ele fala que é um elemento novo, significa que anteriormente não existia. Então, eu tenho um elemento novo na contabilidade do governo, no orçamento do governo, e esse elemento novo vai acrescentar algo, tá bom? Vamos lá agora começar de cima para baixo. Receita pública representa a entrada. Essa entrada representa um elemento novo e um elemento positivo, ok? Representa a entrada que, integrando-se ao patrimônio, vai representar um elemento novo e positivo, tá bom? De novo, representa a entrada que, integrando-se ao patrimônio, sem quaisquer reservas, condições ou correspondências no passivo, vem a crescer o seu vulto. O que ele está falando? Ele está falando que essa entrada, esse elemento novo, esse elemento positivo, não está correspondendo, não tem correspondência com uma dívida. Vou dar um exemplo bem simples. Você passou em frente ao caixa eletrônico. O caixa eletrônico piscou ali na hora que você passou, acendeu uma luz e aparece assim: antecipe o seu 13º. Você está precisando de uma grana, você fala: opa, boa ideia, vou lá. Aí você pega R$1.000, exemplo. Esse R$1.000 no seu bolso vai ser um elemento novo? Sim, não tinha R$1.000 no seu bolso. Esse R$1.000 vai ser um elemento positivo? Vai no seu bolso, vai. Por quê? Porque antes do seu bolso não tinha R$1.000, perfeito? Só que aí do ponto de vista do conceito do Aliomar Baleeiro, ele vai ser considerado uma receita pública? Não vai ser considerado uma receita pública. Por quê? Porque ele fala que todo elemento novo e positivo só vai ser considerado receita pública se não tiver correspondência no passivo. O que significa isso? Que ele não estiver relacionado a uma obrigação. Então, a partir do momento que esse R$1.000 entrou no meu bolso, surgiu o que no banco? Uma dívida. Então, para ser considerado receita pública, segundo o Aliomar Baleeiro, não pode estar vinculado a nenhuma dívida. Perfeito? Agora, vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Eu peguei os R$1.000. O R$1.000 é positivo? É. Não surgiu uma dívida lá? Essa dívida é negativo, perfeito? Então, quando acontece isso aqui, para o Aliomar Baleeiro, isso não é a receita pública. E por que eu estou chamando a atenção para vocês isso? Porque ele foi o relator da Lei 4.320.
Só que esse conceito, ele já não está tão... Só que esse conceito hoje ele não é tão utilizado. O problema é que como ele escreveu e ele tem relevância dentro da história da Lei 4.320, ele pode cair no seu concurso. Então você necessariamente precisa saber esse conceito apresentado aqui, mas a gente vai visualizar que esse conceito já não é utilizado na sua integralidade. Beleza? Então só para continuar, nós temos aqui a Lei 4.320 de 64, onde ele foi o relator e onde ele participou também do Código Tributário Nacional. Então ele tem grande relevância na história da Lei 4.320 e do Código Tributário Nacional. Professor, eu não quero estudar Código Tributário, eu quero estudar Direito Financeiro, Orçamento Público, Administração Financeira e Orçamentária. Mas sinto lhe dizer que Código Tributário trata de quê? Da parte positiva. E Orçamento Público vai ter a parte positiva, tá bom? Então, necessariamente, você tem que entender um pouquinho de Código Tributário. O que for pertinente, a gente vai tocar aqui na aula para que você aprofunde o seu conhecimento. Então, beleza, Receita Pública representa a entrada que, integrando seu patrimônio público, sem quaisquer reservas, condições ou correspondências no passivo, venha a crescer o seu vulto como elemento novo e positivo. Então, tem que ser só o positivo. Se tiver um positivo junto com um negativo, ele não é considerado receita pública para fins, do relator aí da Lei 4.320. Tá bom? Só contextualizando um pouquinho sobre ele, ele foi relator aqui da Lei 4.320 e depois virou ministro do Supremo Tribunal Federal, tá bom? Então, só para você conhecer um pouquinho da história. Só aproveitando aqui, falando de história, olha aqui, ó. A Lei 4.320 é de quando? 17 de março de 64. Então, a gente vai ter algumas regras estipuladas em 64 que depois vão ser revistas pelo Código Tributário Nacional. Tá bom? 4.320 de 64, Código Tributário Nacional de 66. A gente precisa entender isso. Por quê? Porque regra nova revoga a regra antiga. Então, a gente vai ver alguns conceitos aqui que vão derrubar alguns conceitos daqui. Beleza? Um outro ponto aqui só para contextualização, essa lei aqui é 17 de março de 64, para fins de contextualização, que dia que foi considerado aí o início do golpe militar de 64, 31 de março e 1º de abril, então foi a última lei antes do início do golpe militar, relacionado aí à parte orçamentária. Já as atualizações dessa lei já foram realizadas durante o período da vigência do golpe militar, beleza? Avançando um pouco mais, nós encontramos aí a respeito da classificação da receita. Aqui, pessoal, eu trouxe 6 principais classificações. Então, 6 principais classificações. Pode ter mais? Pode. A gente vai comentar aqui algumas que não estão nessa relação. Por quê? Porque não é tão utilizado em si, mas pode cair no seu concurso, beleza? Quanto à procedência e obrigatoriedade, esse vai ser o primeiro, que a gente vai entrar nessa classificação, mas antes a gente vai estudar algumas coisinhas para poder entender de uma maneira bem simples. Mas só para você entender um pouquinho mais sobre a classificação. Exemplo, quanto à procedência e obrigatoriedade, essa aqui não existe, hoje ela não existe de maneira legal. Essa classificação quanto à procedência não existe mais, ela existia na Lei 4.320. Como eu disse, o Código Tributário derrubou algumas coisas da Lei 4.320, a Constituição derrubou outras coisas da Lei 4.320, então ela não existe mais do ponto de vista legal, só que ela cai muito em concurso público considerando essa parte histórica, por isso que eu resolvi colocar aqui, beleza? Então vamos lá, avançando um pouquinho, a gente precisa entender um pouquinho aí sobre receita do ponto de vista de sentido amplo e do ponto de vista do sentido estrito. Na sua prova pode aparecer como sentido estrito ou sentido restrito, tá bom? Então não é porque apareceu restrito que você fala, está errada a questão. Então pode aparecer estrito ou restrito, beleza? De onde eu tirei essa informação? Do Manual Técnico do Orçamento. O que é o Manual Técnico do Orçamento? É o diploma legal utilizado pela administração pública. Ou seja, é o manual da administração pública para elaboração de orçamento. Dentro desse Manual Técnico do Orçamento, o MTO, você encontra várias disposições que estão estabelecidas na Lei 4.320,
na Lei de Responsabilidade Fiscal, na Constituição Federal, tá bom? Ok, então nós temos aqui em sentido amplo e em sentido estrito. O que é em sentido amplo? Receitas públicas são ingressos de recursos financeiros nos cofres do Estado, que se desdobram em receitas orçamentárias quando representam disponibilidade de recursos financeiros para o erário e ingressos extra-orçamentários quando representam apenas entradas compensatórias. O que é entrada compensatória? Vamos lá entender de trás para frente. O que é entrada compensatória? Entrada compensatória é esse exemplo aqui, ó. Entrou R$1.000 e surgiu uma dívida. R$1.000 positivo, R$1.000 negativo. Isso é entrada compensatória. Não é toda entrada compensatória que vai ser considerado ingresso extra-orçamentário, tá certo? A gente vai visualizar isso daqui a pouco, esse detalhe. Nesse momento, eu só quero que você entenda o que é entrada compensatória, quando tiver positivo de um lado e negativo do outro lado, tá bom? Então, vamos lá agora de cima. Ele está falando aqui que existem dois tipos de receita. Ele fala que eu tenho a receita orçamentária e ele fala que tem o ingresso extra-orçamentário, tá bom? Então, vamos aqui para o quadro. O que a gente já sabe aí sobre o orçamento? Nós sabemos que temos uma lei orçamentária anual. O que é lei orçamentária anual? É onde nós encontramos a previsão de receita e a fixação de despesa. Ok, então dentro da lei orçamentária anual, eu vou encontrar receita e vou encontrar despesa. Ok, beleza. Aí, dentro dessa receita, que é o foco da nossa aula, o que a gente vai encontrar? Dentro dessa receita, a gente vai encontrar as receitas orçamentárias. Perfeito? Aqui, o que ele está falando? Eu tenho receitas orçamentárias e ingressos extra-orçamentários. O que é extra-orçamentário? Que está fora da LOA. Tá certo? Então, receita orçamentária que está dentro da LOA, receita extra-orçamentária ou ingresso extra-orçamentário é que não está na LOA. Beleza? Ok, então vamos lá. São ingressos de recursos financeiros nos cofres do Estado. Esses recursos financeiros podem ser de origem tributária ou não. Origem tributária, vai ter algum toque, vai tocar de alguma forma no Código Tributário, beleza? Origem não tributária, pode tocar ou não no Código Tributário, tá bom? Exemplo, você ultrapassou o sinal vermelho, não tem nada a ver com o Código Tributário, você vai tomar uma multa, tá bom? Então, recursos financeiros podem ser não tributários ou tributários. Se for tributário, vai ter que ter alguma relação com o Código Tributário. Então, são ingressos de recursos financeiros nos cofres do Estado que se desdobram em receitas orçamentárias que estão na LOA, tá bom? Quando representam disponibilidade de recursos financeiros para o erário, tesouro do governo, tá bom? O caixa do governo. Então, apareceu o erário, é a mesma coisa que tesouro, a mesma coisa que caixa do governo. E ingressos extra-orçamentários quando representam apenas entradas compensatórias, ok? Então, preste atenção aqui, ó, sentido amplo. Agora a gente vai para o sentido estrito. Receitas públicas são apenas as receitas orçamentárias. O que ele está falando? Que receita pública é somente aquela que está onde? Na LOA. Perfeito? Então ele está deixando bem claro. Se ele fala no sentido estrito, só me interessa a LOA. Se ele fala no sentido amplo, pode ser qualquer coisa. LOA ou não LOA. Beleza? Avançando mais um pouco então. Aqui eu trouxe para vocês o conceito de que é receita orçamentária. Receita orçamentária está dentro da LOA ou não? Está dentro da LOA, tá bom? Receita orçamentária, qual que é o nome que você também pode chamar receita orçamentária? Receita pública, tá certo? Então, receita pública no sentido estrito ou restrito, né? Pode aparecer essas duas possibilidades na sua prova. Então, vamos lá. Receita orçamentária, que está na LOA. São disponibilidades de recursos financeiros que ingressam durante o exercício. Pode parecer bobagem, mas olha esse trecho aqui, ó. Que ingressam durante o exercício. O que é exercício? Exercício é esse A aqui. O que significa esse A? Lei orçamentária
anual, tá bom? Então, durante o exercício. E aí, qual que é o período desse exercício? Vamos colocar aqui a nossa linha do tempo. Vai ser de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Toda vez que você fala de exercício financeiro, você está falando de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Isso aqui está expresso lá no artigo 34 da lei número 4.320 de 64. Beleza? Então nós temos essa informação aí. Então são disponibilidades de recursos financeiros que ingressam durante o exercício e constituem elemento novo para o patrimônio público. Repararam uma diferença aí entre o conceito do Aliomar Baleiro e esse conceito aqui? Lá era elemento novo e positivo. Aqui é só elemento novo. Por quê? Porque para fins de LOA, pode ter empréstimo considerado como receita orçamentária, tá bom? E empréstimo é a operação de crédito. O que a gente visualizou agora mesmo? Ela tem uma compensação. Entrou dinheiro desse lado e surgiu uma dívida do outro lado. Então, a diferença entre o conceito anterior e esse aqui é que lá era elemento novo e positivo. Aqui tem que ser elemento novo, tá bom? Então, são disponibilidades de recursos financeiros que ingressam durante o exercício e constituem elemento novo para o patrimônio público. Instrumento por meio do qual se viabiliza a execução das políticas públicas. Então, um ponto importante para o governo realizar algum gasto, alguma despesa, ele precisa colocar essa despesa dentro de onde? Da LOA, ok? E para que ele possa executar essa despesa, ele precisa de um correspondente, que é a receita. Então, para que serve a receita? Para realizar a despesa, tá bom? Então, o que ele está colocando aqui, ó? Instrumento por meio do qual se viabiliza a execução das políticas públicas. Qualquer ação de política pública vai gerar uma despesa. E para gerar uma despesa, eu necessariamente preciso de quê? De uma receita, beleza? É utilizada pelo Estado em programas e ações cuja finalidade principal é atender às necessidades públicas e demanda da sociedade. Então, toda vez que, de repente, você quer debater sobre política do ponto de vista técnico, você tem que entender que vai gerar uma despesa e essa despesa precisa ser coberta por uma receita. Necessariamente, então, quando você quer debater política de modo técnico, você precisa entender tanto de orçamento público quanto de direito tributário. Beleza? Avançando mais um pouco, nós temos aqui, ó, essas receitas pertencem ao Estado, integram o patrimônio do poder público, aumentando-lhe o saldo financeiro e, via de regra, por força do princípio da universalidade, estão previstas na LOA. Então, vamos lá para o quadro novamente. Olha o que ele falou aqui, ó. Essas receitas, quais receitas, né? Que a gente está estudando aqui, as receitas públicas em sentido estrito, que são as receitas orçamentárias. Essas receitas pertencem ao Estado. Beleza. Integram o patrimônio do poder público. Aí ele coloca aqui, ó, aumentam-lhe o saldo financeiro. Cuidado, existe saldo patrimonial e saldo financeiro. Vamos lá, você passou em frente ao caixa eletrônico, você está sem nenhum dinheiro no bolso. Aí piscou, acendeu lá e você pegou R$1.000. Colocou os R$1.000 no bolso. Aumentou o seu patrimônio? Seu patrimônio não aumentou. Aumentou o seu fluxo financeiro? Aumentou. O seu fluxo financeiro aumentou em R$1.000. Então, o que ele está falando aqui? Receita orçamentária pertencem ao Estado, integram o patrimônio do poder público e aumentam-lhe quê? O saldo financeiro. Não aumentam o patrimônio público na sua essência. Por quê? Porque surgiu uma dívida que você vai ter que pagar. Se você pegou R$1.000, você não vai pagar R$1.000, você vai pagar R$1.100, R$1.200, R$1.000 e alguma coisa, ok? Então, aumenta-se apenas o quê? O saldo financeiro. E via de regra, por força do princípio da universalidade, estão previstas na LOA. Então, ó, e via de regra, né? Por força do princípio da universalidade. O que diz o princípio da universalidade? Que dentro da LOA nós teremos todas as receitas, tá bom? O que é o universo na matemática? Conjunto universo, é tudo, não é verdade? Então,
princípio da universalidade é tudo. Então, todas as receitas têm que constar na LOA. Isso está lá na Lei 4.320, tá bom? Então, segundo o princípio da universalidade, todas as receitas vão constar na LOA. Então, significa que na LOA vai constar o seu nome em relação ao IPTU? Não, não significa, tá bom? Ele quer dizer do ponto de vista genérico, mas na LOA, nessa lei orçamentária anual, não vai estar o seu nome em relação ao IPTU, não vai estar o seu nome em relação ao IPVA. Na LOA vai estar aí o montante estimado de receita de IPTU. Exemplo, ele pode imaginar que vai arrecadar R$1 milhão. E aí, de repente, você resolve pagar o IPTU. Você nunca paga, aí você resolve pagar o IPTU. Passou de 1 milhão para 1 milhão e 100, exemplo, tá bom? Significa que esse 100 não vai ser orçamentário? Não, não significa. Ele não conseguiu colocar com precisão o valor, mas ele estimou aquele valor. Então, se for maior ou se for menor, independente, sempre vai ser uma receita orçamentária, tá bom? Olha o que ele está falando aqui, ó. Aumenta-lhe o saldo financeiro e via de regra, por força do princípio da universalidade, estão previstas na LOA. Então, um exemplo bem simples. Eu tenho um bolão da Mega Sena. Aí eu resolvo ganhar na Mega Sena lá. Resolvo não, né? Eu acerto os números e ganho. Ok. O que acontece, né? Aí eu falo assim, poxa, a administração pública sempre foi boa comigo. Eu vou doar 1 milhãozinho para a administração pública, né? Até parece, né? Mas vamos imaginar que eu vou doar. Aí eu doei 1 milhão. Aí eu pergunto, essa receita que está ingressando lá, aumentou o saldo financeiro? Aumentou o saldo financeiro. Essa receita que a administração pública vai ter, vai ser uma receita orçamentária ou uma receita extra-orçamentária? O que a gente tem que entender nesse primeiro momento, né? Nesse primeiro momento, a administração pública não tinha mínima condição de imaginar que um ganhador da Mega Sena ia doar esse dinheiro, certo? Então, ela não vai colocar na LOA, mas eu fui lá e doei. Esse dinheiro não estando na LOA, ele vai ser considerado receita orçamentária? Vai ser considerado receita orçamentária. Por quê? Olha o que a gente já visualizou até há pouco aqui, ó. Vou voltar. Qual que é a finalidade da receita? Instrumento por meio do qual se viabiliza o quê? A execução das políticas públicas. Eu doei aquele dinheiro. O que ele vai fazer com aquele dinheiro? Teoricamente, né? Vai executar políticas públicas. Tá certo? Então, vou voltar aqui. Ele fala assim, ó, via de regra, por força do princípio da universalidade, todas as receitas vão estar na LOA, mas não tem como o elaborador da LOA prever todas as possibilidades, nem para receita, nem para despesa. O elaborador da LOA tinha condições de prever uma pandemia e o quantitativo de despesa? Não tinha, tá bom? Então, o que eu quero deixar bem claro, pessoal, é que a regra é que tudo tem que estar na LOA, mas não tem como ser preciso em relação a detalhar especificamente, de maneira bem detalhada, cada uma das situações, tá bom? Então, receita orçamentária, receitas que pertencem ao Estado, integram o patrimônio do poder público, aumentam-lhe o saldo financeiro. No mínimo, tem que aumentar o saldo financeiro. Algumas vão aumentar o saldo financeiro e o saldo patrimonial. Exemplo, esse 1 milhão que eu doei, aumentou o saldo financeiro? Aumentou. Aumentou o saldo patrimonial do governo? Aumentou. Por quê? Porque ele fica com esse dinheiro, ele não é obrigado a devolver para mim. Tá certo? Então, no mínimo, tem que aumentar o saldo financeiro. E, via de regra, por força do princípio da universalidade, estão previstas na LOA. Ok. Nesse contexto, embora haja a obrigatoriedade de a LOA registrar a previsão de arrecadação das receitas, a mera ausência formal desse registro não lhes retira o caráter orçamentário. Então, ele tem a obrigação, segundo o princípio da universalidade, de registrar todas as receitas. Mas não é porque não registrou que isso não vai ser classificado como receita orçamentária, tá bom? A gente vai visualizar daqui a pouquinho quais são os casos de receita extra-orçamentária. Você vai visualizar que os casos são bem restritos, é bem específico quais são os casos de extra-orçamentário. E aí a ideia para você não confundir é, trabalha em decorar, no mínimo, o que é extra-orçamentário. Por quê? Porque são poucos casos. Se você tem certeza de quais casos são extra-orçamentários, tudo o resto vai ser o quê? Orçamentário, tá bom? Como ele colocou aqui, ó.
Embora haja obrigatoriedade da LOA registrar a previsão da arrecadação da receita, a mera ausência formal, ou seja, não está constando lá, não lhe retira o caráter de orçamentário. Por isso que eu estou passando essa dica para você. Grava todas as possibilidades do que é extra-orçamentário. Você sabendo o que é extra, automaticamente você sabe o que é orçamentário. Beleza? Avançando. Então agora a gente ingressa aí nos ingressos extra-orçamentários. O que são os ingressos extra-orçamentários? São recursos financeiros que apresentam caráter temporário. Caráter temporário. Aquele 1 milhão que eu doei para a administração pública não estava formalmente na LOA. A administração pública é obrigada a me devolver? Não, eu doei para a administração pública, então vai ficar com a administração pública de maneira permanente. Aqui ele está falando extra-orçamentário, são aqueles que apresentam caráter temporário. E aí por cima não integram quem? A LOA. Então o que não estiver na LOA, né, é extra-orçamentário. Como o próprio nome diz, fora do orçamento, tá bom? O Estado é mero depositário desses recursos. Então, o que é mero depositário? Ele fica cuidando desse dinheiro, mas o dinheiro não é do governo. O governo vai ter que devolver posteriormente. Que constituem passivos exigíveis e cujas restituições não se sujeitam à autorização legislativa. Olha essa palavrinha, restituições. Já ouviu falar de restituição? O que vocês lembram de restituição? Restituição do imposto de renda. Restituição do imposto de renda é um dinheiro que a administração pública tem, mas ela é mera depositária. Ela está segurando esse dinheiro, por quê? Porque você pagou a mais, então ela está lá segurando. Ela descobriu que você pagou a mais, ela vai devolver para você esse dinheiro, tá bom? Então a diferença, essa diferença aí, não pertence à administração pública, pertence a você que pagou a mais. Você não está recebendo esse dinheiro de volta porque o governo é bonzinho, não. É porque você pagou a mais em decorrência do cálculo que foi realizado. Pode até ser que o seu cálculo mensal é certo, mas de repente apareceu uma despesa de saúde, uma despesa de educação, aí ele consegue fazer essa compensação e devolve aquele valor que não pertence à administração pública, tá bom? Então o Estado é mero depositário desses recursos, que constituem passivos exigíveis e cujas restituições não se sujeitam à autorização legislativa. Exemplos: depósitos em calção, fianças, operações de crédito por antecipação de receita orçamentária, emissão de moeda e outras entradas compensatórias no ativo e passivo financeiro. Então vamos começar aqui pelos exemplos, né? De final, do fim para o começo. Outras entradas compensatórias no ativo e passivo financeiro. Você já sabe o que é entrada compensatória? Você já sabe, vai ter um positivo e um negativo. Ok. Só que aqui, pessoal, ele está deixando bem claro onde tem que ser o positivo e onde tem que ser o negativo. Ele fala, entradas compensatórias, positivo e negativo. Onde? No ativo e passivo financeiro. Então eu vou montar aqui para vocês um balanço da administração pública. Esse balanço aqui é o balanço segundo a Lei 4.320. Ele é conhecido como balanço patrimonial, tá bom? Só que esse balanço patrimonial é segundo o artigo 105 da Lei 4.320, de 64. Lá no artigo 105 da Lei 4.320, ele fala, balanço patrimonial. Dentro desse balanço patrimonial, eu vou ter o ativo e vou ter o passivo. Dentro dessa estrutura, presta atenção, do artigo 105, ele fala que aqui dentro eu vou ter o ativo financeiro, que eu estou colocando AF, tá bom? E ele fala que no passivo eu vou ter o passivo financeiro. Para quem é da área da contabilidade, administração, vai falar, professor, não é ativo financeiro, é ativo circulante. Só que nesse momento, a gente está trabalhando conforme a Lei 4.320. Segundo a Lei 4.320, aqui é ativo financeiro. Então, muito cuidado para quem é da área da contabilidade, administração, economia. Para fins da Lei 4.320, aqui é ativo financeiro e não ativo circulante, tá bom? Então, ativo financeiro, passivo financeiro. Aqui embaixo eu tenho ativo permanente, passivo permanente. Tá bom? Então, ativo permanente, passivo permanente.
Lembrando mais uma vez, para contabilidade, administração, economia, aqui não vai ser essa terminologia. Aqui vai ser ativo não circulante e passivo não circulante. Mas para a Lei 4.320 é desse jeito. E aqui a gente vai ter o saldo patrimonial. Vou repetir mais uma vez, para fins de contabilidade, administração, economia, aqui não vai ser saldo patrimonial, aqui vai se chamar patrimônio líquido, tá bom? Beleza? Então, avançando. Ele falou o seguinte, que ingressos extra-orçamentários serão entradas compensatórias onde? No ativo e passivo financeiro. Então, é aqui e aqui. Então, eu vou ter um positivo no ativo financeiro e um negativo no passivo financeiro. Então, toda vez que entrar, exemplo, R$100 aqui e R$100 aqui, o que isso significa para mim automaticamente? Que isso vai ser uma receita orçamentária ou vai ser uma receita extra-orçamentária? Receita extra-orçamentária. Tá bom? Ok? Então, muito importante isso. Se a entrada compensatória estiver no ativo e passivo financeiro, nós chamamos isso de ingresso extra-orçamentário ou receita extra-orçamentária. Tá bom? Então, ó, pessoal, prestem bem atenção na seguinte hipótese. Eu fui lá e doei dinheiro para a administração pública, o meu prêmio de 1 milhão, né, que eu ganhei na Mega Sena da virada. Beleza, fui lá e doei. Ok. O que vai acontecer? Vai entrar positivo aqui, mas não vai aparecer o negativo aqui. Por quê? Porque vai entrar, exemplo, 1 milhão para a administração pública, mas a administração pública não precisa me devolver nada. Como ela não precisa me devolver nada, não é entrada compensatória. Como não é entrada compensatória, não pode ser extra-orçamentário. Beleza? Para ser extra-orçamentário tem que ser compensatório, positivo aqui, negativo aqui. Ah, professor, eu não quero doar dinheiro, eu quero doar um imóvel, uma casa, um carro. Beleza. Você doou alguma coisa para a administração pública. Então, se você doou alguma coisa, no ativo vai aparecer um positivo. Apareceu um positivo no ativo. A administração pública é obrigada a pagar alguma coisa por essa doação? Não é obrigada, então não vai aparecer negativo aqui. Então, se aparecer só positivo desse lado, significa que é orçamentário. Se aparecer um positivo desse lado, aqui, e um negativo desse lado, isso significa entrada compensatória e naturalmente vai se chamar extra-orçamentário, tá bom? Lembrando, essa compensação é somente no ativo financeiro e passivo financeiro. Se essa compensação acontecer aqui, aí é orçamentário. Exemplo, a administração pública construiu uma casa, construiu um posto de saúde com financiamento de longo prazo. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Vai aparecer uma casa aqui, né? Alguma coisa que ela está construindo, um edifício, e ela pegou empréstimo de longo prazo. Vai ter um negativo aqui. Ó. Isso vai ser extra-orçamentário? Não vai ser extra-orçamentário. Por quê? Porque aqui vai ser uma operação de crédito autorizada pelo legislativo. Tá bom? Então, vou voltar aqui para vocês. Ó. O que ele fala aqui? Ó? Não se sujeitam à autorização legislativa. Uma das características do extra-orçamentário, que não está no orçamento, é que não passa pelo legislativo. Não passando pelo legislativo, não precisa de autorização legislativa. Aqui, para eu construir alguma coisa na administração pública, eu preciso fazer uma licitação. Ok. Para eu fazer essa licitação, eu preciso que essa despesa esteja prevista na LOA. E a LOA passa pelo crivo de quem? Pelo crivo do Poder Legislativo. Tá bom? Agora, aqui, não. O Legislativo não sabe para quem a Receita Federal devolve o dinheiro da restituição do imposto de renda. Por que ela não sabe? Por quê? Porque aquele dinheiro não pertence à administração pública. Então, você recolheu, exemplo, R$10 mil de imposto de renda durante o ano. Aí você vai lá, preenche a declaração no próximo ano, e aí você descobre que você teve vários gastos com educação, saúde, e aí você vai lá e pede, você vai lá, apresenta esses comprovantes, e aí você descobre que você tem dinheiro a receber. O nome técnico desse dinheiro a receber é o quê? A restituir. Por quê? Porque você não deveria ter pago aquele valor, mas já que você pagou, você tem direito a receber. Então, entrou dinheiro para a administração pública, que você pagou o imposto de renda a mais,
e você, né? E agora a administração pública deve um dinheiro para você. Enquanto não te pagar, isso aqui fica com uma obrigação para a administração pública. Então, sentiram a diferença desse grupo para esse grupo? Esse grupo não precisa de autorização legislativa, esse grupo aqui precisa da autorização legislativa, tá bom? Ok, então, entradas compensatórias no ativo e passivo financeiro. Um ponto importante aqui, pessoal, só para vocês observarem, e é um ponto importante para fins de prova, aqui é ativo financeiro, aqui é passivo financeiro. De que figura? Do balanço patrimonial. Vou apresentar para vocês aqui quais são os demonstrativos que existem na administração pública. Vou colocar as siglas aqui, ó. Balanço patrimonial, que é aquele lá. Para complicar nossa vida, ó. Balanço financeiro. Mais um. Para balançar mais um pouquinho. Balanço orçamentário. E aí depois tem mais um aqui, ó. Demonstração das variações patrimoniais. Por que eu estou falando disso nesse exato momento? É porque, pessoal, o ativo financeiro e o passivo financeiro ficam no balanço patrimonial, lá do artigo 105, tá bom? Balanço financeiro é artigo 103 e ele pode confundir sua mente. Por quê? Porque você está começando nessa área agora e você acabou de aprender ativo financeiro, acabou de aprender passivo financeiro. É mais fácil você vincular com quem? Com o balanço financeiro, mas se você vincular com o balanço financeiro, você errou no dia da sua prova. Você tem que saber que o ativo financeiro e o passivo financeiro ficam onde? No balanço patrimonial, tá bom? E essa observação que eu estou falando para vocês, ela é importante, né? Por quê? Porque depois a gente vai estudar créditos adicionais, e nos créditos adicionais o ativo financeiro, o passivo financeiro volta, né, para os nossos estudos. Então é muito importante você já saber a diferença. Beleza? Então aqui entendemos aí. Entradas compensatórias no ativo e passivo financeiro. Apareceu isso? Receita extra orçamentária. Apareceu no ativo e passivo permanente, orçamentário. Beleza, então. Aí ele fala aqui, ó, emissão de papel moeda, né? Emissão de moeda. O que é emissão de moeda? É quando o governo cria dinheiro sem lastro. Ou seja, a economia não cresceu, mas ele precisou emitir moeda. Se ele emitiu moeda, nós vamos ter aí, ó, um dinheiro surgindo, que ele criou dinheiro, e ao mesmo tempo um dinheiro sem lastro. É como se fosse um empréstimo, tá bom? Então ele está criando dinheiro e automaticamente é como se fosse uma entrada compensatória no ativo e passivo financeiro, beleza? Aí vem, olha o tamanho desse aqui, ó, desse grandão aqui, ó. Operações de crédito por antecipação de receita orçamentária. Ele é grandão, mas a partir de agora a gente não vai mais falar esse nome completo aqui não. A gente vai chamar ele de quem? De ARO. O que é ARO? Antecipação de receita orçamentária. Tá bom? Então eu vou colocar aqui no quadro para vocês, ó. Eu tenho operação de crédito. Na operação de crédito, nós temos divisões. Então nós temos aqui a operação de crédito normal, que vai se chamar operação de crédito, tá bom? Então, operação de crédito. E aí eu tenho a ARO, que é a operação de crédito por antecipação de receita orçamentária. Beleza? Então, muito cuidado, pessoal. O que a gente tem que entender? Que a operação de crédito é gênero e dentro da operação de crédito gênero eu tenho duas espécies. A operação de crédito e a operação de crédito por antecipação de receita orçamentária. Uma delas é orçamentária e outra é extra-orçamentária. O que a banca vai fazer? Vai tentar inverter para tentar derrubar você no dia da prova. Qual que é extra-orçamentária? Antecipação de receita orçamentária. Por quê? Presta atenção no nome, ó. Antecipação de receita orçamentária. O que a gente falou agora mesmo no começo da nossa aula? Você passou em frente ao caixa eletrônico, o que apareceu a mensagem? Antecipe o seu 13º. Antecipe a sua receita comum, antecipe a sua receita orçamentária. Você naturalmente não iria receber o 13º? Beleza, o que você está fazendo? Você está antecipando. Se você está antecipando, significa que está surgindo o quê? Uma dívida. Não é a mesma coisa que isso, ó. Entrou um dinheiro e surgiu uma dívida. Não é verdade?
Então, quando que a administração pública faz isso? Ela precisa pagar os salários dos funcionários. Não tem dinheiro hoje para pagar o salário do funcionário. Ela vai na instituição financeira e fala, mês que vem eu vou receber o valor do IPTU. Você não quer antecipar esse dinheiro do IPTU para mim? Aí ele antecipa o dinheiro do IPTU, a administração pública vai lá, quita o salário, quando chega o valor do IPTU, ele vai lá e devolve para a instituição financeira. Tá bom? Então, quando eu tenho antecipação da receita orçamentária, eu sei que eu vou receber um dinheiro, receita orçamentária. Receita orçamentária está onde? Na LOA. Então, prestaram atenção, a operação de crédito aro é extra-orçamentária, mas a base dela é uma receita orçamentária. Então ela pega, antecipa esse dinheiro aqui para mim com base na receita do IPTU, com base na receita do ICMS, com base na receita do imposto de renda. Aí o banco antecipa, aí depois ele, quando receber, ele devolve, tá bom? Então muito cuidado, operações de crédito por antecipação de receita. Esse assunto, operação de crédito, ele é bem detalhado na Lei de Responsabilidade Fiscal. Então depois, se você quiser aprofundar um pouquinho mais sobre operação de crédito, lá na LRF, artigo 29, você vai encontrar sobre informações detalhadas sobre a operação de crédito. Hoje a gente não aprofunda sobre ele porque o nosso foco nesse momento é a classificação da receita, beleza? Mais adiante a gente vai voltar a tocar em operação de crédito. Beleza, fianças, calção. Fiança, já ouviu falar de fiança? Se não ouviu, vou lembrar você aqui na sua memória. Determinada pessoa cometeu um crime, ela foi presa, aí ela sai sob o pagamento de fiança. Já ouviu falar disso? Opa, Então, professor, isso é direito penal, processo penal, beleza, mas tocou em dinheiro? Se tocou em dinheiro, envolve o orçamento público. Por quê? Porque esse dinheiro vai para quem? Para o bolso do servidor ou para o bolso da administração pública? Vai para os cofres da administração pública. Se vai para os cofres da administração pública, necessariamente nos interessa. Então, determinada pessoa foi presa. Caso você não saiba qual que é a finalidade da fiança, eu vou te explicar. Determinada pessoa foi presa, visualizou-se de alguma forma que ela não traz risco à sociedade, e foi aí arbitrada uma fiança. Qual que é a finalidade da fiança? É vincular aquela pessoa ao processo, para que ela não suma, Teoricamente ela está falando, não, eu não vou sumir, eu vou cumprir minhas obrigações em relação ao processo. Duas uma, ou ela vai comprovar a sua inocência, ou ela vai tentar minimizar os efeitos, do fato que foi ocorrido. Beleza, aí ela vai lá e paga a fiança. Vamos imaginar que ela pagou aí R$1.000 de fiança. Ok, ela saiu pela porta da frente, de boa, Ela assinou o documento lá. Qual que é a finalidade da fiança? Vincular a pessoa ao processo. Por quê? Porque se ela provar que ela é inocente, o que vai acontecer com essa fiança? A administração pública vai devolver esse dinheiro para a administração, vai devolver esse dinheiro aí para a pessoa que comprovou a sua inocência. E se a gente for analisar do ponto de vista de balanço, vamos lá, fui preso, beleza, paguei a fiança para os cofres do governo, não ficou um positivo aqui? Mas eu ainda não fui absolvido nem condenado, eu só paguei a fiança. Então entrou, exemplo, R$1.000 para os cofres públicos. Eu vou lá e comprovo que eu sou inocente. Opa, a administração pública tem que me devolver esse dinheiro. Então ela naturalmente, quando receber esses R$1.000, ela tem que registrar uma possível futura obrigação aqui. Por quê? Porque se eu comprovo que eu sou inocente, ela tem que me devolver todo o dinheiro. E se comprova que é culpado, beleza, vamos verificar se esse R$1.000 é suficiente para cobrir o prejuízo. Vamos imaginar que de repente eu sou preso aí por quebrar uma cadeira da administração pública. Estou nervoso lá, quebrei a cadeira da administração pública. Está preso. Ok. Aí eu falo, não, eu pago aí R$1.000. Aí fui condenado. Realmente você está condenado, você quebrou a cadeira da administração pública. A cadeira custa R$200. Então, ele vai me devolver quantos? 800. Tá bom? Fui condenado. Inicialmente estaria registrado como 1.000 aqui, 1.000 aqui. Só que aí, como eu fui condenado em 200, aí eu vou entregar 200, ou descontar 200, e aí eu recebo a diferença, tá bom? Ok? Então ficaram tranquilos em relação a isso? Isso aqui é fiança. Agora a gente vai para calção. Calção é quase a mesma coisa, a diferença é que não está relacionada à prisão, está relacionado a alguma garantia em relação à execução de algo.
Quando você faz uma obra pública, o que vai acontecer? Você vai contratar uma empresa para realizar uma obra de grande monta. Por precaução, a administração pública vai exigir um calção para evitar que a empresa desapareça. Então, ela exige um calção. O que é o calção? Um depósito antecipado de determinado valor. Esse depósito, o que vai acontecer aqui? Ó, vai entrar, exemplo, R$1 milhão, R$100 mil, entrou aqui, ó, entrou R$100 mil. Para ele executar a obra, ele tem que deixar um calção de R$100 mil. Deixou. Se ele concluir a obra perfeitinho, a administração pública, o que vai fazer? Devolver esse dinheiro. Então, é uma entrada, ó, compensatória. Perfeito? Então, funciona dessa forma. Caso a empresa entregue entregue uma obra tudo mal feita, faltou aí alguns detalhes no acabamento, a administração pública, de repente, vai ter que fazer, né, por sua própria conta, resolver aqueles problemas. Aí, a administração pública, na hora de devolver o dinheiro, vai descontar o que ele gastou para resolver aqueles problemas em relação àquele calção, tá bom? Então, e tudo isso aqui é o quê? Extra-orçamentário. Você viu como o extra-orçamentário é restrito? Então, vocês vão visualizar que no caso do orçamentário é quase infinito, né? Porque tem hipóteses, cada vez uma situação nova. Agora, no extra-orçamentário ele é bem restrito. Então, é muito mais interessante você que está começando, pelo menos gravar o extra-orçamentário, e aí depois, com o passar do tempo, com os exercícios, você vai ficando mais à vontade em relação aos orçamentários, beleza? Ok? Então, só para complementar, pessoal, tudo, né, para gravar, ó, não esqueça disso, ó, tudo que entra extra, sai extra. O que isso significa? Ó, nós temos a LOA, receita e despesa, beleza? A receita é orçamentária? É orçamentária. A despesa daqui é orçamentária? Também é a mesma lógica. Ah, professor, não estudei despesa, mas a lógica é a mesma. A lógica da receita é a mesma lógica da despesa. Então, se eu tenho uma despesa orçamentária, eu vou ter uma receita orçamentária, tá bom? Agora, se eu tenho uma entrada, nem vou apontar para cá, ó, se eu tenho uma receita extra-orçamentária, eu naturalmente vou ter uma saída extra-orçamentária. Por quê? Porque, ó, a entrada não foi autorizada pelo Legislativo, a saída também não vai ser autorizada pelo Legislativo. Por quê? Porque é fora do orçamento. Só vai ser autorizada pelo Legislativo quando constar na peça orçamentária LOA. Não constando na peça orçamentária, aí vai ser extra-orçamentário. Beleza? Ficou claro? Então, muito importante isso.